Bem-vindos ao posto emissor ao vivo no Tribeca Festival. O meu nome é Mário Riviera e a minha convidada, como já perceberam, é a cantora, compositora, escritora de canções, escritora também, multi-instrumentista, Rita Red Shoes. Olá, Rita. Olá. Obrigado por teres aceitado o nosso convite para estar aqui. Conhecemos-la ainda na década de 1990 com a sua primeira banda, os Atomic Bees, tendo depois, entre outros projetos, integrado o coletivo de músicos que acompanhou David Fonseca em concerto. Em 2008 estreou-se nos álbuns enquanto Rita Red Shoes com Golden Era e de lá para cá editou outros 4 registros de longa duração, o último dos quais Lado Bom em 2021. Entre livros e espetáculos para crianças, a sua ligação à música sempre esteve intimamente ligada à paixão pelo cinema, algo que ficou claro desde logo com a escolha do nome Red Shoes, inspirado no imaginário do clássico Feiticeiro de Oz. Em parceria com The Legendary Tigerman, assinou bandas sonoras de filmes como Estrada de Palha, O Facínora ou Ornamento e Crime, tendo também feito música para o documentário Portugueses do Soho. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do movimento da música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, e isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena, e os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? Rita, qual é que é a tua primeira recordação cinematográfica? Olha, por acaso andei anos, porque tinha uma imagem, desde pequenina, de ter ido ao cinema com a minha mãe, que eram uns personagens vestidas assim, não era bem um arlequim, mas tinham patinhos nas mãos e nos pés. E eu, pequenina, na altura, claro que não decorei o nome do filme, andei anos e anos à procura do filme, e também tinha uma cena que me impressionou muito, que era uma espécie de uma bruxa que tinha uma sala com uma data de prateleirinhas com cabeças diferentes. Okay. Um bocadinho sinistro, não sei porque é que a minha mãe me levou a ver isto, mas pronto. Não era japonês? Não era japonês. E só há pouco tempo, a propósito do Feiticeiro de Oz, reparei que havia um outro filme que se chamava, penso que é só Oz, ou qualquer coisa assim. E não é que quando eu ponho aquilo, era de repente era aquele filme. Portanto, a bruxa era a ligação e tu não tinhas percebido. E eu não tinha percebido. Opa, e fiquei muito contente que isto era um drama para mim. E eu acho que essa é a primeira assim, imagem que me ficou muito forte de cinema. E tu sentes que a tua paixão pelas imagens em movimento é anterior à tua paixão pela música? Ou tens noção do que é que te apareceu aí primeiro? O que é que... Olha, não sei bem, mas eu penso que talvez a música tenha chegado primeiro e me tenha arrebatado primeiro. Mas eu acho que, e por ter nascido em 81 e portanto acompanhei os anos 80 de uma forma muito fervorosa, para mim as capas dos vinis que eu tinha em casa, os videoclipes, sempre foram uma coisa muito presente e portanto em muitos artistas, e sobretudo nessa década, a imagem era super da pop, era uma coisa super forte, o David Bowie, enfim, portanto mesmo não exatamente com o cinema, mas esse lado mais imagético da música sempre, para mim foi sempre muito presente e muito importante. E tu dizes, eu fui-te ouvindo dizer ao longo dos anos que quando estás a criar música há sempre imagens associadas. Como é que isso se processa depois, mesmo em termos de composição? Como é que tu... é uma transformação de... Eu suponho que não seja um processo só descritivo, não é? Como é que isso se processa? Eu também não sei se consigo explicar muito bem, mas acontece o mesmo quando eu estou a ouvir música. A minha audição é muito virada para as imagens que me aparecem internamente e mentalmente, não é? E eu acho que quando estou a escrever canções acabo por usar o mesmo processo, que é através das sensações criam-se imagens e depois eu tento ir à procura dessas imagens com sons e portanto às vezes era complicado para mim, acho que agora estou melhor a explicar aos músicos o que é que queria. Há um processo também chamado de sinestesia, não é? De associar cores ou números ou a sons, não é? Isso é uma coisa que também te acontece?
Sim, números não, que eu sempre fui muito má à matemática, mas cores e sim, essas sensações de ser uma coisa mais quente ou mais fria, e eu acho que há muitos músicos sensíveis a isso, a essa sensação, não é? Olha, esta parte da música é assim um bocado mais fria. E isso, portanto, isto para dizer que, apesar de eu ter estudado música, o meu processo de composição não é pensar em notas ou sequências de acordes ou as notas das melodias, é muito mais esse processo imagético de imagens para contar uma história numa canção do que uma coisa mais racional e mais de estar ali a escrever acordes e o que é que isto liga com aquele. Falando de imagético e também de imaginação, eu acho que é óbvio que o Feiticeiro de Oz é um dos filmes da tua vida, não é? O que é que te seduziu ou fascinou mais naquele filme, para lá, obviamente, dos Ruby Slippers da Dorothy? Foi essa capacidade de fazer imaginar também, porque é um filme que puxa muito pela imaginação, não é? Sim. Eu acho que é um bocadinho o contraste daquilo que se passa também com a arte, não é? De repente tens o início do filme preto e branco, muito realista, relações da Dorothy com os tios e, enfim, uma coisa muito de trabalho da quinta. E depois passas por um universo completamente distinto, com personagens vindas não se sabe de onde, muito fantásticas, e depois esta ideia que está por trás da história, que é o caminho que tu tens de fazer para voltar à tua casa, não é? Que é onde tu sempre quiseste estar, mas às vezes não sabemos muito bem, então temos que fazer alguns percursos para perceber isso. E portanto, a primeira vez que eu vi não tive esta leitura assim tão clara, não é? Foi uma coisa que me aconteceu mais tarde. Já tinhas mais ou menos, lembras-te? Talvez uns 10, a primeira vez que vi, acho eu. E isso diz-me muito, porque eu acho que como pessoa funciono muito assim, ou seja, eu gosto de divagar realisticamente ou de uma forma em termos de imaginação, mas depois também sou muito realista e gosto de voltar aos sítios que para mim são seguros, não é? E que me são confortáveis e me são queridos. E portanto o filme tem essa, que é um bocadinho que um músico vive quando vai para palco. Aquilo não é muito real. E depois volta à sua vida e no dia a seguir tem que lavar a roupa. Exato. É engraçado, estavas a falar disso, estavas a falar do filme o preto e branco, e eu estava-me a lembrar de um outro filme que estará nos antípodas deste, até porque é um filme muito realista, que é a Lista de Schindler, não é? Que também há aquela questão do vermelho ali. Eu já não me lembro efetivamente se era um sapato. Eu acho que era um vestido. Um vestido, ok. Esse filme também teve algum impacto em ti? Teve. E é engraçado que eu já tinha pensado que essa imagem também me marcou imenso, porque é precisamente esse contraste, nesse caso especificamente, uma catástrofe, uma desumanidade brutal, e que de repente parece que tens ali uma ponta de esperança, não é? Há qualquer coisa, no caso de uma criança, que te diz, no meio disto, se calhar ainda é possível haver uma salvação qualquer. A vida também é um bocado isso, acho eu. É um bocadinho assustador. Mas pronto, mas depois há uns feiticeiros que nos fazem acreditar que ainda há. Sim. E voltando agora ao Feiticeiro de Oz, como é que foi a tua reação primeiro ao ser convidada para participar no espetáculo O Feiticeiro de Oz no Gelo, fazendo o papel de bruxa boa a Glinda. É do norte ou é do sul? É do norte. Do norte. Como é que foi primeiro a tua reação ao ser convidada para fazer aquilo e depois estar em palco a dar corpo àquela personagem que vive na tua imaginação há tanto tempo? O que é que aquilo significou para ti? Bom, assim, a parte de patinar no gelo, pois, foi a mais foi assustadora. Muito assustadora. Eu já não tinha idade para aprender a patinar. Mas pronto, mandei-me ao desafio na mesma. A parte do imaginário e juntar o musical à representação foi muito interessante, ainda para mais porque eu tinha sido mãe há relativamente pouco tempo e, portanto, foi muito curioso ver esse processo com a minha filha de partilha de um filme e de repente eu era a bruxa boa. E então isso fez-me voltar muito à minha criancice e essa inocência de acreditar que de facto há bruxas boas e portanto eu diverti-me muito a fazer isso,
acho que me tinha divertido um bocadinho mais sem os patins, mas foi um processo não muito... houve quedas. Houve. E foi muito interessante, como te digo, o facto de ter sido mãe e viver aquilo com a minha filha de perto, ler o guião e ela saber as falas e ela fazer-me perguntas incríveis, mas porquê que a bruxa verde é má e tu és boa? E isso, esse lado da vida assim misterioso, que esse filme traz muito, não é? E que foi bom viver nesta idade adulta. E falando em Bruxa Verde, está prestes a estrear o Wicked em cinema. Já viste o Wicked? Não vi, nunca vi. Has de estar ansiosa por ver também, não é? Claro. Porque na verdade também há as personagens, eu não sei muito bem a história do Wicked, mas sei que está muito relacionada com o Feiticeiro de Oz, portanto deve ser assim uma... Sim, estou muito curiosa. Voltando agora ao teu primeiro disco, Golden Era, tu dizias na altura que as canções eram influenciadas por filmes, não é? Eu suponho que isso tenha acontecido, foi acontecendo depois ao longo dos outros discos também. Tu sentes que houve, porque eu acho que me lembro que li uma entrevista tua em que tu falavas no segundo disco que também tinha sido influenciada por livros, ou se calhar mais até por livros. Isso é uma coisa que a ficção influencia-te mais do que a realidade, por exemplo? Sim, acho que sim. É uma espécie de escape de alguma forma, não é? Mas de facto, e é aquela frase, não é? De que a realidade ultrapassa sempre a ficção, e é verdade. Mas eu acho que na ficção nós temos o poder de... Esta parte não gosto muito, se calhar posso fazer aqui de outra maneira. E portanto isso não deixa de ser interessante, não é? Acho que com a idade, com o passar do tempo, passei a ser mais aberta a ser influenciada pela realidade. Acho que me seduz mais do que há uns anos. Mas de facto o que para mim é interessante é pegar na realidade e moldá-la, não de uma forma... outra cor. Sim, não de uma forma controladora propriamente, mas também perceber internamente o que é que a realidade me traz e como é que eu transformo essa realidade dentro de mim, com a minha perspectiva. E portanto acho que o meu trabalho acaba por ser um bocadinho esse resultado dessa transformação. Eu quando penso no título Golden Era, acho que automaticamente, e se calhar a muita gente, nos leva para a era dourada de Hollywood, não é? Se as tuas canções tivessem personagens, achas que, quer dizer, e hoje em dia com a inteligência artificial, por que não? O James Dean, ou a Marlene Dietrich, ou o Fred Astaire interpretariam bem as tuas canções? De certeza, porque, bom, estamos a falar de uma época muito especial no cinema e na música, muito rica, em que também com um lado muito podre, mas em que os atores eram obrigados a serem multifacetados e serem muito bons em uma data de coisas e portanto essa versatilidade é algo que me fascina e que nessa época era muito, muito evidente e necessária. E aliás há muitos musicais e filmes que vivem um bocadinho de uma história muito real e que de repente é transformada quase em sonhos. E eu confesso que esse paralelismo de brincar com a realidade e com o sonho é muito interessante. E vê-se, ainda no outro dia estava a ver qualquer coisa do Fred Astaire, que tinha um lado muito real, ele homem, não é muito, e de repente começa a dançar e o cenário muda e estás noutro sítio. Portanto, isso para mim teria sido obviamente um grande, sei lá, nem sei dizer, nem sei como apelidar. Antes de entrarmos no teu trabalho em bandas sonoras, eu ouvi dizer que, e isso é que não podes revelar muito, mas que vais participar num filme do outro lado da câmara, do lado da frente da câmara, não é? E tens estudado os clássicos para pensar a tua abordagem àquilo, ou a coisa já foi filmada também, não é? Já foi filmada. Foi um convite assim um bocadinho inesperado, ou totalmente inesperado, mas que eu tinha alguma curiosidade também, porque, claro, como apaixonada de cinema, não deixa de ser interessante de repente estar não só a fazer música para cinema, mas também entrar, quer dizer, como figurante já me tinha acontecido, mas enquanto atriz não, e portanto perceber também qual é o processo por trás das construções dos personagens, como é que os atores ali no momento gerem a sua personagem, como é que ela se vai construindo também à medida que vai sendo filmado. Isso tudo é muito interessante para alguém também
sei lá, gosta de literatura, como eu, e de histórias. Eu sentia-me assim um bocadinho de espectadora, não é? Como, obviamente, estreante naquele papel, mas também um bocadinho a reviver coisas, a viver histórias e a ver ali o ser humano transformado quase em barro e a ser moldado por todas as pessoas. Isso é muito bonito, é um processo muito bonito. Antes de assinares a tua primeira banda sonora, e corrijo-me se eu estiver enganado, tiveste uma primeira experiência no Festival Motel X em 2009, interpretando a banda sonora imaginária para o filme de 1929, A Dança dos Paroxismos. Aquele trabalho sem rede, que impacto é que teve na tua relação, obviamente, com a música, mas também com o cinema? Eu suponho que tenha sido uma experiência importante, não é? Sim, muito importante. Eu acho que a música para cinema, acima de tudo, tem de servir o filme, tem de servir a história e tem de servir os personagens, quando há uma música, uma melodia específica para determinada personagem. E este é o maior desafio, é como é que tu passas para a música as características, a psique daquela personagem. Mas isso também é o desafio mais bonito. E, portanto, poderes fazer isso no imediato, tens que estar um bocadinho com as coisas à flor da pele, tens que deixar invadir pelas imagens e ires ao sabor daquilo que também vais interpretando no momento do filme. E ter feito isso ainda por cima com o público ali, não é? Ao vivo e sem rede, não é? E sem rede, foi assim uma experiência extrema, em bom, porque de repente, para já, a sensação de teres uma tela em que estás a olhar e basicamente estás a ser invadido por aquela sequência de imagens, pelas expressões da personagem, e o facto de teres que responder, essa ligação é mágica. Responder e reagir, não é? No fundo deixas-te invadir e agora responde, vai com o que estás a ver. E isso é uma bênção para um músico como eu, que maioritariamente faço canções com 3 minutos e meio, nem que tenho que contar ali uma história em relativamente pouco. De repente tens uma cena de 10 minutos. E é uma liberdade gigante, não é? E isso é muito saudável num processo de interregno até de composições de canções, porque é mesmo muito libertador. E como é que se processou depois a parceria com o realizador Rodrigo Areias, que eu acho que é a pessoa com quem tu mais trabalhaste em cinema até hoje, não é? Nos filmes Estrada de Palha, Ornamento e Crime. Foi ele que te endereçou um convite? Como é que essa oportunidade surgiu? Sim, na altura eu fiz a banda sonora a meias com o Paulo Furtado. O convite foi-nos endereçado e o Rodrigo é um realizador bastante aberto, e portanto ele... Claro que nos deu algum feedback sobre qual era a perspectiva dele em relação ao filme e o que é que ele ouvia, de certa forma, mas depois deixou-nos muito à vontade para experimentem. Liberdade. Muita liberdade. E, portanto, os nossos primeiros, e eu também quando faço coisas sozinha, aquilo que eu procuro inicialmente é encontrar a língua daquele filme. Isto passa por que instrumentos é que eu vou tocar, qual é a sonoridade disto, que tipo de harmonias, estamos a falar de uma coisa mais densa, de uma coisa menos densa, e portanto foi interessante porque ao fazer isso em parceria com outro músico que tem uma linguagem ainda assim distinta da minha, houve ali um cruzamento de, olha, vamos buscar os instrumentos que temos para aqui e vamos vendo o filme e vamos experimentando. E portanto essa energia que é gerada da própria descoberta. Eu lembro-me que fui para o eBay na altura comprar instrumentos quase que não se podiam tocar, e tive para lá experimentar e acabámos por gravar e aquilo ficou com uma sonoridade, sobretudo na Estrada de Palha, muito desses instrumentos assim mais estranhos e estragados, e que eu acho que serviu muito bem o ambiente do filme. E depois quando a Ana Ventura Miranda te terá convidado para fazeres música para o documentário Portugueses do Soho, eu suponho que tenha sido obviamente uma experiência muito diferente. Quais é que são, comparando se calhar as duas coisas, se calhar é difícil comparar os desafios maiores de compor para um filme de ficção e um filme com base na realidade?
Há de ser... Não há um clímax, se calhar, ali, não é? Ou pode haver, mas... Sim, é diferente. Fazer música para documentário, o registro é diferente. E naquele caso estamos a falar de histórias de pessoas, portanto, histórias íntimas, de pessoas portugueses que emigraram e foram viver para Nova Iorque nos anos 50 e 60. Portanto, são histórias diferentes. Aí eu acho que é uma espécie de... A música tem que servir um bocadinho de amparo à sequência daqueles diálogos e das histórias das pessoas. Ou seja, não há propriamente uma melodia que defina uma personagem, há a preocupação de ajudar a que o documentário flua e que não sejam entrevistas partidas ou imagens só em sequência. E foi isso que eu procurei fazer no documentário, encontrar também uma linguagem sonora, mas em que a música sirva um bocadinho como cola de toda aquela história, que no fim é uma história comum, mas que tem um bocadinho de cada pessoa. Claro, particularidades diferentes dependendo da pessoa com quem... Estamos aqui a falar de cinema, mas na verdade para lá do cinema tu tens composto música para peças de teatro, para podcasts e até livros. Em termos técnicos, estas abordagens que são tão diferentes, como é que isto se gera, não é? Porque a dada altura, aliás, até comparando com a música que tu fazes para ti própria, não é? Porque são coisas, são disciplinas tão diferentes, é fácil de gerir ok, agora estas ferramentas são diferentes das ferramentas que eu uso quando estou a compor ou para mim ou para um filme, porque agora estou a compor para um podcast. Como é que isto se processa aí na tua cabeça? Olha, a base eu acho que é sempre a mesma, que é ter uma história. E eu que adoro histórias, basicamente tento mergulhar dentro da história que me apresentam, seja em livro, seja em podcast, seja... E deixar-me ir um bocadinho guiada por essa história à procura de o que é que eu acho que aqui falta em termos sonoros para ajudar a que esta história, neste momento que eu considero importante, ou esta personagem que eu considero que é preciso sublinhar, o que é que eu posso fazer do meu lado, não é? E portanto isso é sempre o meu fio condutor, é sempre a história e é sempre o que é que está lá, qual é o sumo, porque a música, ainda por cima que não é cantada, não é? Portanto não tem palavra, claro. Ainda assim é muito expressiva, portanto nós conseguimos... Às tantas até tem de ser mais expressiva porque não tem a palavra, não é? Exatamente, tu tens que encontrar ali uma linguagem que conte qualquer coisa sem palavras, não é? E isso é um desafio também muito interessante. Chegaste a fazer uma pós-graduação em escrita para ficção. Sim, sim. E tu sentes que isso te ajuda na hora de escrever canções também? Olha, não tenho a certeza, mas ajudou-me e ajuda-me a se calhar conseguir ir um bocadinho mais fundo em algumas coisas que podiam passar despercebidas em livros ou mesmo nas histórias. Portanto, conseguir encontrar ali às vezes mais... A teia de aranha alargou-se, não é? Consegues ver as ramificações de cada de uma forma mais clara. Mas é isso, assim, o fio condutor tem que ser o que é que esta história conta, o que é que está ali. E é aí que eu tenho que me agarrar. Estamos a falar desta pós-graduação, mas tu licenciaste em Psicologia Clínica. De que forma é que tu sentes que a psicologia te ajuda ou te atrapalha na criação artística, seja ela música para ti, seja cinema, seja... Como é que tu sentes que... O que é que te ajuda e o que é que te atrapalha? Porque ao saber se calhar lidar com as emoções de uma forma, ou analisar as emoções de uma forma diferente, pode ser um empecilho também às vezes, não? Ou sentes que não? Eu acho, há aquela velha frase que se diz mesmo nas faculdades de Psicologia, que é: o pessoal vem para aqui tratar-se, mas vai sair daqui pior. E as pessoas avisam logo: olha, malta, ninguém se trata aqui. Porque eu acho que de facto a nossa saúde mental tem a ver com um processo obviamente interno, mas em relação com o outro, não é? E portanto, por muito que eu me autoanalise, eu só consigo, enfim, encontrar algumas respostas e também encontrar os meus handicaps relacionando-me com os outros. Claro. E portanto, eu diria que no meu processo criativo às vezes pode atrapalhar um bocadinho, que eu tenho mais consciência de algumas coisas, de alguns processos que se podem estar a passar.
Mas aí eu tento ao máximo pôr de lado, para de analisar e tentar desenterrar mesmo, sem grande consciência, o que está para aqui. E também não uso, às vezes perguntam-me, usas isso nas relações pessoais? De todo, não, de todo. Eu estava a pensar nisso há bocado quando estavas a falar da tua primeira experiência enquanto atriz também, e há de ser interessante também por esse lado, não é? Porque na verdade tu estás a forçar emoções, não é? Ou estás a tentar aceder a determinadas emoções para aquela personagem que no fundo não és tu, não é? Portanto, aí se calhar a psicologia também te ajudará, digo eu, não sei. Sim, eu acho que tens um bocadinho mais de noção, a partir da psicologia, não é? Estuda o comportamento humano, consegues se calhar caracterizar algumas coisas, alguns processos de uma forma mais consciente, obviamente, do que alguém que não tenha estudado psicologia. Consegues dar-lhes, nomeá-los, não é? Exato. Mas eu acredito muito no instinto, e acho que as respostas, boas ou más, em relação aos nossos comportamentos, estão muito no instinto. E portanto, eu acho que a psicologia cada vez também valoriza mais ali o cerne da coisa, não é? As entranhas. E as pessoas valorizam cada vez mais a psicologia, não é? Que é uma coisa que se calhar há uns anos... Há uns anos não acontecia tanto, sim. E eu acho que também não se deve cair no erro de psicologizar demasiado a vida, porque isso é terrível. Tira a espontaneidade também a dada altura, não é? Tira. Nós temos que viver com as emoções que temos. O medo faz parte, o deslumbramento faz parte, tudo isso faz parte, e portanto teorizar demasiado acerca das emoções leva-nos a um sítio muito inócuo, muito vazio. Claro. E portanto tento não fazer isso em relação a mim e aos outros. Acho que não faço mesmo. Eu relaciono com as pessoas de peito aberto e portanto não me ponho a fazer teorias. Em 2023 tu editaste o disco de originais Chinfrim, que acompanhou o espetáculo infantil com o mesmo nome que foste tu que criaste. Esta ligação ao mundo dos pequenos é engraçado, porque estávamos a falar do Feiticeiro de Oz, mas esta ligação ao mundo dos pequenos foi muito impulsionada também pelo facto de ter sido mãe, ou sentes que essa ligação, e lá está, falando do Feiticeiro de Oz, que sempre ficou dentro de ti aquela ideia de temos sempre uma criança dentro de nós, não é? Sim, eu acho que sim, eu acho que uma das coisas que mais me fascina nas pessoas é esse poder, aquele brilho nos olhos, não é? De olhar com inocência, como eu agora assisto com a minha filha. Estás a ver as coisas pela primeira vez com os olhos dela, não é? Isso é maravilhoso, porque em adulto uma pessoa perde a maior parte dessa magia, não é? E portanto eu quando vejo alguém com esse luzinha, não é? De se impressionar, de se deixar ir, fico sempre muito, muito agradada. E eu acho que de certa forma, para bem e para mal, tenho um bocadinho isso em relação a algumas coisas na vida ainda, e gosto de ter, como disse, traz coisas boas, traz coisas menos boas, mas é bom lidar com elas, não é? Com as coisas boas e as coisas más. Sim, e esta capacidade ainda de te surpreenderes, não é? Mesmo quando são coisas más, dizer assim, a sério? Não deixa de ser mágico, porque parece que andas aqui sempre em formato de aprendiz, e isso é divertido. Voltando agora à tua música enquanto Rita Red Shoes, já estás a preparar um sucessor do Lado Bom? Como é que as coisas estão? Em que processo é que isso está? Em que fase do processo é que isso está? Olha, estou a gravar canções novas, não sei se será um disco, se será um EP, mas em breve, penso que no próximo ano, sairá um romance, o meu primeiro romance, que é uma autoficção, na verdade, ali com dores de crescimento de uma criança entre os 8 e os 10 anos, que eu acho que é uma idade muito fulcral no crescimento do ser humano. E também sairá um projeto musical antes do meu EP, que cruza gerações, com o qual eu estou muito entusiasmada. Portanto, aproxima-se um ano trabalhoso e bom, espero. E em que palcos é que nós te poderemos ver em breve? Há um espetáculo, acho que há um espetáculo aí programado. Eu sou péssima em datas, mesmo. Eu digo às pessoas uma data e é no dia antes ou no dia a seguir. Portanto, não dizem datas, qual é o espetáculo? Sim. Portanto, tenho este domingo, por uma causa maravilhosa que é a luta contra o cancro infantil na Aula Magna, com outros artistas. Depois, a seguir, tenho um chinfrim, vou fazer chinfrim a Aveiro,
para as famílias. E também há um festival também muito interessante que é A Luz ao Fundo do Túnel, que será para a outra semana, que é sobre saúde mental e são artistas que também vão tocar, e acho que é um tema que é preciso sempre ter presente. Verdade. E agora, para terminar, eu pergunto qual é que é o filme ou a série, e já agora a banda sonora que mais nos últimos tempos, que mais impacto teve em ti? Consegues... Eu sei que estas perguntas são sempre difíceis. São muito difíceis. Olha, banda sonora, posso dizer que a África minha. Cada vez que eu ouço aquilo, vou para outro sítio. Deixo de saber onde é que estou. O filme é difícil, mas se calhar por todos os motivos que também já falámos aqui, eu acho que tenho que dizer que se calhar foi o filme que mais me marcou, O Feiticeiro de Oz. E o que é que era a outra? Era uma série. Se tens visto alguma série que te tem assim impactado? Não és fã? Sou fã de séries. Não tens tempo. Exato, é este o problema. Tenho uma filha bastante elétrica. Encerramos assim este episódio especial do Posto Emissor ao vivo no Tribeca Festival. Agradeço de novo à Rita Redes por ter aceitado o convite para estar à conversa comigo. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou o Mário Riviera e a edição multimédia esteve a cargo de Salomé Rita. E nós pedimos, como é hábito sempre no Posto Emissor, com uma curta leitura da nossa convidada. Rita, o que é que nos vais ler? Ora bem, eu vou ler aqui um poema, desculpem porque eu devia ter trazido em papel e não trouxe, mas pronto, da Adília Lopes, que eu adoro. É uma coisa curtinha. Então, gosto de me deitar sem sono para ficar a lembrar-me das coisas boas, deitada, dentro da cama, às escuras, de olhos fechados, abraçada a mim. Obrigado, Rita. Caro ouvinte, daqui, Posto Emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo?